Olá! Há por aí miúdos e graúdos também que queiram escutar uma história? Pois é, hoje andava eu de manhã a arrumar as prateleiras de livros e encontrei um livro muito giro. Querem ver? Olha. Tcharam! Chama-se O T pelo Quê e Outras Histórias e foi escrito por um autor português chamado Manuel António Pina. É um livro que guarda muitas histórias, guarda muitos contos pequeninos. É giro de lermos em família. Ajuda-nos a aprender, ajuda-nos a pensar sobre aquilo que aprendemos, ajuda-nos a rir daquilo que aprendemos, ajuda-nos a conversar uns com os outros sobre aquilo que pensamos, como pensamos, que nomes damos àquilo que pensamos. E foi um bocadinho por aqui que eu fiz a escolha do pequenino conto deste livro que gostava muito de partilhar convosco hoje. Chama-se Abdul 1 e Abdul 2. Isso mesmo assim, Abdul 1 e Abdul 2. Escutamos? A Ana gostava de passear e pensar. Pensava num pensamento e depois entretinha-se a ver se descobria o que ele queria dizer. Havia pensamentos que queriam dizer coisas muito engraçadas. Alguns não queriam dizer nada e não diziam. Outros queriam dizer. Uma vez, um pensamento queria dizer que não queria dizer nada. Outro pensamento queria dizer textualmente. Como o que a Ana gostava mais era de pensamentos disparatados. E como o pensamento que queria dizer textualmente não tinha nome, a Ana pôs-lhe o nome de Abdul 2. E quando ia passear, pensava muitas vezes no Abdul 2. Ora, um dia, a Ana pensou num pensamento muito bonito. Era cor de laranja, ou cor de rosa, ou amarelo. Mas quando a Ana quis saber o que ele queria dizer, o pensamento disse-lhe assim: Agora não, que estou com muita pressa. E desapareceu, rápido, como um pensamento. A Ana ficou muito surpreendida. Era a primeira vez que um pensamento lhe fugia. Mas depois ficou cheia de curiosidade. Para onde é que podia ir um pensamento com tanta pressa? Por pouco, como se costuma dizer, tinham agarrado, como também se costuma dizer. Não há nada que não se costume dizer. Todas as coisas se costumam dizer, pensou a Ana. Ou eu pensei devagar demais, ou ele passou depressa demais. Foi isso. Estava a Ana a pensar nestas coisas e a escrevê-las para não se esquecer, quando o pensamento voltou atrás e veio ter com ela. Desculpa ter-me demorado tanto, disse o pensamento. Tive que ir ter com outra pessoa que estava a pensar em mim. Queres dizer que as outras pessoas pensam as mesmas coisas? Desculpa, os mesmos pensamentos que eu? Perguntou-lhe a Ana. Quero dizer isso mesmo, disse o pensamento. É isso mesmo que eu quero dizer. E agora, espera aqui um minuto, que já estão a pensar em mim outra vez. Desta vez, o pensamento demorou muito tempo. Enquanto esperava a Ana, continuou a passear. Comprou um gelado numa tipografia. Sim, era uma tipografia que vendia gelados. E enquanto o não comeu, não pensou em mais nada.
como se costuma dizer. Quando o pensamento voltou, como tinha ido a um sítio muito longe, vinha cansadíssimo. Quase nem podia falar. Sentaram-se os dois num banco de jardim a conversar. Passo a vida a correr de um lado para o outro. Nem tenho tempo para ter tempo de descansar, disse o pensamento. Nem pensas o que eu já andei hoje, com toda a gente a pensar em mim ao mesmo tempo. Parece que as pessoas não têm mais nada em que pensar. Estava muito calor e o pensamento desapertava a camisa e dizia muitas vezes "pff". E a Ana ficou cheia de pena dele. Vou-lhe pôr um nome, pensou a Ana. O nome que eu lhe vou dar é Abdulum. Mas depois pensou antes. É melhor não lhe dizer nada, porque ele está aborrecido. Não deve ser bonito. Não é, com certeza, mas amanhã vou perguntar. Não deve ser bonito pôr nome às pessoas quando estão aborrecidas. Pegou num papel e escreveu tudo para não se esquecer. E então é que se lembrou. Por que é que as pessoas não se juntam todas para pensarem em ti? Já não te cansavas de andar de um lado, de uma pessoa para a outra. Grande ideia, disse o pensamento todo contente. Como é que eu ainda não tinha pensado nisso? Não se pode pensar em tudo, disse a Ana. E desde esse dia, todas as pessoas se começaram a juntar com o pensamento chamado Abdulum, naquele mesmo sítio, que era o sítio ali mais perto. Falavam todos uns com os outros. O Abdulum andava contentíssimo a ser pensado por toda a gente ao mesmo tempo. Fizeram muitos amigos. Um amigo da Ana levou para lá uma bicicleta, a sério, sem ser só de pensamento. Andavam todo o dia de bicicleta. E quando não andavam de bicicleta, só pensavam em andar de bicicleta. Pensavam ainda em outras coisas, como por exemplo, arranjar outra bicicleta, ou mais uma, ou duas, para poderem andar todos de bicicleta ao mesmo tempo. E com o tempo, até já nem era preciso lá ir e já faziam aquilo em pensamento. Vitória, Vitória, acabou-se a nossa história. Com pozinhos de perlim-pim-pim, a história chegou ao fim. Bons pensamentos. Beijinho.